Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu estou hoje muito entusiasmado com o tema da lição dessa semana, o clamor dos profetas. E eu quero convidar você a observar a lição dessa semana numa perspectiva bem diferente, uma perspectiva bem temática. Eu preparei poucos slides, mas eles seriam muito bem utilizados durante uma semana inteira só de palestra, de fala, de admoestação, por causa da temática importante, profunda e essencial que a lição dessa semana apresenta. Então, eu sugiro a você que concentre a sua atenção no verso áureo, no verso para memorizar. Ele é chave para todo o desenrolar da lição dessa semana. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que ele pede? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Essa pergunta, ela vai ser a norteadora de todo o estudo da lição. Você pode trabalhar a lição dessa semana perguntando para o aluno, sempre nos intervalos de cada tema, de cada abordagem, o que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de mim? Ou numa outra aplicação, o que o Senhor requer de nós? Mas a aplicação pessoal ela é muito importante, porque é o que o texto sugere. O que é que o Senhor pede de ti? Nesse caso, de mim. Três coisas vão responder essa pergunta. Três ações. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, eu dividi a lição em duas abordagens apenas. Uma centrada na resposta dessa pergunta e a outra secundária, em que você começa a trabalhar o clamor dos profetas. Amós, por exemplo, trabalha o foco da mensagem ao mundo. Olha, eu estou considerando todo o meu comentário nessa lição considerando que você tenha estudado a lição. Aqui não é o lugar de estudar a lição. Aqui nesse canal, você compartilha o aprendizado. Ok? Então, eu já estou partindo da premissa de que você estudou a lição, já tem uma ideia geral do tema apresentado, que tem seguido aquela orientação inicial que colocamos no nosso canal, de você tentar trazer o tema de cada dia, resumir em uma frase e, na medida do possível, sintetizar em uma palavra. Dessa maneira, você tem um poder de síntese. Então, o que eu estou apresentando aqui, bem direto ao ponto, é essa síntese de toda a lição. Eu não vou explicar item por item, porque eu entendo que isso cabe a você, como professor, a explicação. Lembrando que no nosso site, classebiblica.com, você tem ali também professores gabaritados e que abordam a temática da lição numa explicação da lição propriamente dita. Não é meu propósito nesse canal. Aqui, como eu já falei, eu compartilho apenas a metodologia do ensino, de como você deve apresentar, e é uma ideia sugestiva para a sua abordagem nessa próxima semana. Então vejam só, nesse próximo sábado, desculpe. Vejam só, você começa perguntando o que o Senhor requer de ti, essa primeira abordagem da lição que você vai fazer com base no verso para memorizar, e durante o transcurso da lição tentará responder essa pergunta, com as respostas: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Depois, o desenrolar da lição vai em torno do que a própria lição dessa semana propõe, que é o clamor dos profetas. Então, qual é o clamor de Amós? Eu percebi que a mensagem dele está direcionada ao mundo. Qual o clamor de Miqueias e Ezequiel? O clamor deles está centrado numa mensagem aos transgressores, à igreja e aos pastores. E qual é a mensagem de Isaías? É uma mensagem para você, uma mensagem para mim. Então nós temos aqui em três tempos. Mensagem ao mundo, pratiques a justiça. Mensagem aos transgressores, igreja e pastores, ames a misericórdia. Mensagem para você, andes humildemente com teu Deus. Pronto. Aqui você já tem a síntese final completa da lição dessa semana, a proposta de abordagem. Se você manter-se dentro desse escopo, dentro dessa cosmovisão, eu creio que você alcançará um propósito muito profundo, muito essencial e muito pessoal para os alunos da sua unidade de ação. Eu poderia ter preparado um slide para cada tema, mas como a ideia aqui é síntese, é ir direto ao ponto,
eu vou colocar as temáticas de segunda, terça, quarta e quinta sequenciais, apenas para que você lembre que você deve tocar os pontos importantes na lição dessa semana e não estudar cada dia. Por exemplo, terça-feira, o tema de Amós. É tema de restauração. Foque isso. Aqui no finalzinho desse quadro você observa promessas de restauração. Você pode falar que ele não se achava qualificado para o profeta, tal. Eu acho interessante você abordar a parábola dos outros. O que é a parábola dos outros? Eu denominei assim porque Amós faz o povo pensar como Davi foi levado a pensar, por exemplo, quando cometeu o seu pecado com Batseba. E o profeta veio, contou aquela parábola para ele e disse, mas isso não é justo, tem que pegar esse homem e tal. E o profeta disse, tu és o homem. Então essa mesma estratégia Amós foi levado a proferir em relação ao povo de Israel. Se você observar bem o texto sugerido pela lição, você vai perceber Amós levando o povo a pensar sobre os ímpios, como eles andavam, os gentios, o que é que eles faziam, tal. Depois ele diz, olha, vocês é que precisam fazer isso. Deus vai agir com vocês dessa maneira. Então, a temática de Amós é levar o mundo, no caso, no contexto do profeta, o povo de Israel, a refletir sobre as ações que já estavam muito similares às ações do mundo, a conformidade com o mundo. Então, a mensagem era de restauração e havia uma promessa, caso eles retornassem ao modelo de Deus, eles seriam, de fato, beneficiados pela bênção do Senhor. Na terça-feira, você trabalha o tema de Miqueias, que é um foco aos opressores e aos falsos profetas. Em Miqueias há uma promessa: a injustiça terá seu castigo. Mas em Ezequiel há uma promessa: da torrente das águas purificadoras. Então vejam só, tanto a lição de terça-feira quanto a de quarta, elas apresentam a temática do problema do pecado e a solução para o pecado. A consequência do pecado é o castigo, que a injustiça traz seu castigo. Mas existe uma promessa de torrente purificadora. Interessante demais você trabalhar, se você trabalhar a teologia desse tema, fica um negócio muito interessante para a classe. Além do que, Ezequiel fala do pecado de Sodoma e fala do pecado dos pastores. E chame atenção para o pecado de Sodoma, porque o autor da lição ele é muito sábio ao nos fazer lembrar do texto de Ezequiel, que declara que o pecado de Sodoma, ao contrário do que nós associamos ser a promiscuidade sexual que havia, o pecado de Sodoma era ter se esquecido dos necessitados, dos pobres, das viúvas. E nesse perfil, os pastores, aqui no contexto de Ezequiel denominado falsos pastores, eles se associavam aos sodomitas, porque a missão para a qual eles tinham sido chamados não estava sendo cumprida. Então o pecado de Sodoma e o pecado dos pastores se fundem no esquecimento dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Então é interessante você trabalhar bem essa teologia. Mas não esqueça, tanto que para os opressores, para os falsos profetas, e observe que há uma associação temática. Ai dos opressores, ou seja, ai dos que praticam o pecado de Sodoma. Ai dos falsos profetas, ou seja, ai do pecado dos pastores. Há um paralelismo, não sei se foi intencionalidade do autor, mas eu estudando descobri essa ligação temática entre Miqueias e Ezequiel. Dá para você fazer um paralelismo direto entre a temática ai dos opressores, que era como viviam os sodomitas, ai dos falsos profetas, que é o que caracteriza o pecado dos pastores. Mas tanto para esses quanto para os outros, há duas sentenças. Se não se converter, a injustiça terá seu castigo. Mas se converterem, há uma promessa da parte de Deus de restauração, porque as águas purificadoras podem promover essa mudança na vida. E finalmente você trabalha o tema de quinta-feira de Isaías, extraordinário. Observe, Amós começa dizendo, eu não sou profeta. Isaías começa dizendo, eu estou perdido. Ambos, Amós e Isaías, percebem a sua incapacidade enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto pecadores, da tão grande tarefa que lhes foi confiada. Isso é andar humildemente com o Senhor. Há uma promessa em Isaías, virá o Redentor.
mas há também uma ação confiada a você. Esse chamado do Senhor para a sua vida, para cumprir a missão, está diretamente ligado a uma promessa de restauração. Isaías se colocou no caminho da missão. Ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Dessa maneira, nós temos então a mensagem de Amós voltada ao mundo, Miqueias e Ezequiel, uma mensagem voltada aos transgressores, à igreja e pastores, e a mensagem de Isaías voltada para a pessoa, o membro. Então, trabalhe essa temática aí, que você vai dar assim um apanhado bem completo e significativamente profundo ao tema da lição dessa semana. Ao finalizar, você pode trabalhar a abordagem principal, que foi do verso áureo, respondendo aquela pergunta: o que é que o Senhor requer de ti? Então está aqui, 3 ações que o Senhor requer de mim. Ande humildemente, ame a misericórdia e pratique a justiça. Você pode até explorar, eu não sei se vai dar tempo para explorar tanta coisa boa que a lição dessa semana promoveu. Mas para que você não caia no vício ou incorra em ser prolixo demais na questão da abordagem da lição, eu preparei então 3 textos apenas do Espírito de Profecia para fortalecer a temática do andar humildemente, de amar a misericórdia e de praticar a justiça. Eu não vou ler esses textos agora, você pode ler com a sua unidade de ação e fazê-los refletir sobre o que o Espírito de Profecia fala sobre cada um deles. O importante é você fechar a lição com a seguinte abordagem: andar humildemente é comunhão. Amar a misericórdia está ligado ao nosso relacionamento com o próximo. E praticar a justiça é a missão que o Senhor nos confiou. De maneira que você feche a lição dessa semana trazendo a igreja, a sua unidade de ação, a uma temática que a Igreja Adventista já tem abordado por diversos anos: comunhão, relacionamento e missão. Ande humildemente com o Senhor. Pratique a sua comunhão com Deus, no estudo da Bíblia, na oração. Ames a misericórdia, que o seu relacionamento com o próximo demonstre que você ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. E a prática da justiça é o exercício do ensino da verdade, e isso faz parte da nossa missão. Que Deus te abençoe no estudo e na abordagem da lição dessa semana. Eu termino a lição fazendo uma pergunta que não está na lição propriamente dita, mas ela é fruto da abordagem temática da lição. Portanto, eu fiz uma pergunta que possa fechar com chave de ouro a linha de abordagem que eu escolhi para a lição dessa semana. De que maneira específica podemos nos unir ao clamor dos profetas no cumprimento da missão, no relacionamento com os necessitados e em nossa comunhão com Deus? Pense na pergunta, mas peça a resposta, porque isso vai gerar comprometimento da Irmandade com aquilo que o Senhor nos confiou. Responda essa pergunta para que não seja inútil a denúncia dos profetas contra o pecado. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana.